Vamos continuar então falando sobre esses medicamentos, né, do chamado kit intubação. Esses remédios estão escassos em grande parte do país, como o Renan e a Marcela trouxeram para a gente. Segundo uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Municípios, cerca de 33% dos municípios consultados correm risco iminente de ficar sem esses medicamentos. E para a gente poder falar mais sobre essa situação, entender como é que funciona, como é que é o kit intubação, o que poderia ser feito, os riscos da falta desses remédios. A gente vai conversar agora com Luiz Antônio Diego, ele que é diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Doutor, muito obrigada, um ótimo dia para o senhor, obrigada pela sua disponibilidade. O senhor me escuta bem? Ouço você bem, Tainá. Obrigado a vocês pelo convite, poder esclarecer e ajudar nesse momento tão difícil. Obrigada, doutor. Doutor, comece explicando para a gente o que compõe esse kit intubação e se a gente teria alguma alternativa para esse kit. Tainá, olha só, se você me permite explicar um pouquinho, você chama, assim, se chama de kit, mas na verdade é um conjunto de 3 classes de medicamentos que nós, anestesiologistas, intensivistas, utilizam para esse procedimento que é a intubação traqueal. Até antes, eu só gostaria de explicar um pouquinho rapidamente o que é intubação traqueal. É a introdução de um tubo na traqueia para você poder conectar, como está aí na imagem, um ventilador, tá? Ou respirador, como alguns chamam. E para isso, você tem que ter 3 propriedades, basicamente. Uma delas é um relaxamento muscular, porque a traqueia, você passa esse tubo entre as cordas vocais e ela tem muito reflexo. Se você engasgar, você já viu a quantidade de reflexos que existem. Então, você precisa ter um relaxamento muscular que é obtido através de medicamentos chamados bloqueadores neuromusculares. E esse é um tipo de categoria. Existem várias substâncias que são bloqueadores neuromusculares. Eles existem, eles todos são, até por curiosidade, são a planta original, ao curare, né, do índio, aquela história toda, que era a deturbocurarina, que era o sal natural. Hoje são diversos derivados e tem outros tipos de bloqueadores. Enfim, essa é uma categoria. Só que você vai fazer isso, também, você vê, é um procedimento doloroso. Então, você precisa de analgésicos muito potentes, muitos derivados da morfina, que são chamados opioides. Também existem várias categorias. E também você não vai fazer esse procedimento todo com a pessoa consciente. Você tem que dar um sedativo. Então, você utiliza os sedativos. Existem diversos dezenas e centenas de sedativos que podem ser utilizados. Como qualquer medicamento, ele tem especificações. Cada categoria dessa tem especificações e para cada tipo de procedimento, indicações, cada tipo de pessoa, cada tipo de doença. Por exemplo, a pessoa tem uma alergia, não pode usar uma determinada categoria ou um determinado medicamento daquele tipo. Você tem uma insuficiência renal, um problema nos rins, você tem que evitar também. Então, por isso é que você faz todo essa mistura de medicamentos que são necessários. Então, são essas 3 classes de medicamentos. Doutor, então, ainda em cima da sua explicação, que foi excelente, aliás, quando a gente fala de Covid-19, é como se a gente fosse afunilando, então, todas essas opções que o senhor acabou de explicar, e existem alguns medicamentos específicos para a Covid, eles são poucos, existem muitas opções ou não? Quando a gente fala de intubação nesse caso, mesmo que seja Covid-19, esses medicamentos permanecem sendo os mesmos? Não. Para esse procedimento de intubação, que você chama, eles são dessas 3 categorias. Tá? O segmento do paciente na unidade de terapia intensiva, que vai ficar um tempo indeterminado, muitas vezes longo, você pode ter que fazer rodízio, inclusive, desses medicamentos, porque eles vão tendo tolerância, eles vão atuando negativamente em algum órgão específico, então tem que ter opções.
com uma longa permanência. Mas na intubação propriamente dita, você usa essas 3 categorias de medicamentos, que são, como eu falei, os bloqueadores neuromusculares, e aí um dos mais usados é o que a gente chama de rocurônio, existem succinilcolina, succinilmetônico, que é o mesmo nome, que são medicamentos, e existem outros, mas que também podem ser usados, talvez não da maneira ideal, mas podem, tá? Dos bloqueadores neuromusculares. E dos outros, você também tem categorias que são mais utilizadas no início. Como, por exemplo, você tem do sedativo, você usa o midazolam, usa o propofol, estou dando já nomes que são bastante conhecidos e são nomes científicos, né? Também, no ponto de vista dos opioides, a fentanila, o remifentanila, mas são medicamentos também que são utilizados para analgesia. Doutor, o senhor comentou na sua primeira resposta que o tubo passa pelas cordas vocais. Eu queria saber o seguinte, se sem esses medicamentos, né, que permitem um relaxamento, se a pessoa pode ter algum prejuízo, por exemplo, na voz, em uma situação em que ela tem que ser entubada sem o medicamento, e quais são as consequências dessa situação? Tainá, é óbvio que se o paciente vai ficar, primeiro, ele vai ficar algum tempo entubado, ele depois de um determinado tempo, ele já deixa até de retirar o tubo e se faz uma traqueostomia. O tubo ele não pode ficar muito tempo. Tá? Então, existe também a quantidade de procedimentos, que é cirúrgico, que é fazer uma traqueostomia, em que você retira o tubo e fica por um orifício na traqueia, uma cânula na traqueia que vai ligar ao ventilador. Então, evidentemente, que dependendo do você está com um corpo estranho, que é um tubo traqueal dentro da tua garganta, passando no meio das cordas vocais. Não, sem dúvida, isso, mas não é o que, diante da situação crítica, é o que a gente, assim, são complicações que podem ocorrer, são previstas, inclusive. Esse seria estranho, é como você comprar um sapato novo e começar a andar o tempo todo e não fazer, às vezes, uma bolha, é complicado, né? Muito difícil. Por mais esparadrapo, mais micropore que você põe, fazendo uma comparação para o público em geral. Pois é, tem o desejo pela sobrevivência e, evidentemente, os efeitos colaterais envolvendo essas medidas todas, né, que o senhor explicou. Doutor, na nossa situação hoje no cenário brasileiro, a gente está falando de falta de medicamentos que compõem esse kit. Os laboratórios devem estar numa produção a todo vapor, mas, evidentemente, essas empresas, essas farmacêuticas não têm braço para dar conta de um país inteiro em meio a uma pandemia. É um momento de exceção que nós estamos vivendo. Então, como resolver essa corrida a partir de agora? Não a partir de agora, porque já vem já há um tempo. Diante da necessidade de tantos hospitais precisando disso? Elisa, é realmente uma situação muito complexa e muito... Vocês talvez não tenham ideia do que é você estar na linha de frente, você faltar, como a gente viu no Amazonas, faltar oxigênio, ou faltar um medicamento desse que você precisa. É extremamente, para nós médicos e que lidamos com isso, é extremamente difícil, muito difícil. E assim, nós, como sou da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, mas também a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e outras sociedades, a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e de Segurança e a ISMP também, nós nos reunimos e fizemos umas solicitações, estamos tentando conversar semanalmente para a gente adequar, ver como é que está a questão dos medicamentos, desse desabastecimento, tanto com CONAS, CONASENS, que são dos municípios, secretários de saúde do município, dos estados. Nós estamos fazendo esse contato, essa interação. Também nós tentamos avaliar dentro da sociedade com nossos associados, uma ideia assim, para poder ajudar e orientar.
onde que está, que medicamento que pode ser utilizado naquela ocasião. Nós temos todos esses protocolos. As sociedades, como eu falei, em conjunto fizeram tutoriais explicando para utilizar. Eu vou falar para um público em geral, mais ou menos, que você está entendendo. Cada hospital ele compra determinados medicamentos e ele dessas 3 classes para fazer isso, a intubação. Só que ele fica usando, então a equipe ela está habituada àquele medicamento, né? Quando há desabastecimento, você tem que ter outro medicamento que também faz o mesmo efeito de uma outra maneira, com outras propriedades. É como você, de repente, você precisa fazer um doce, você precisa usar açúcar e faltou açúcar refinado, mas você pode ver um açúcar cristal, o açúcar demerara. Então, vamos falando para o público geral mais ou menos isso. Então, você tem que adequar o teu protocolo. É isso que nós, da sociedade, tentamos fazer. Maravilha. A gente conversou agora com o doutor Luiz Antônio Diego, diretor de defesa profissional da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista aqui na CNN e pela sua disponibilidade. Obrigado a vocês, um prazer, um bom sábado, um bom fim de semana. Obrigada, bom dia.